nos últimos dias, circulou aí uma notícia de que a deputada Silvia Wayampi, que inclusive está aqui conosco, teria o seu mandato cassado, uma acusação de que ela teria usado o fundo eleitoral para fazer uma harmonização facial. Fato que já está sendo desmentido por ela, e nós estamos aqui justamente para ouvir, né, deputada Silvia, o que realmente aconteceu, né, e acho que isso é muito importante, né, essa notícia estava no dia de ontem, mas acho importante a gente ouvir os dois lados, e muito obrigada desde já por ter aceitado aqui o nosso convite para falar a verdade. Bom, eu é que agradeço, né, o convite, assim, para deixar claro, né, para a população brasileira, e para a população brasileira mesmo, aquelas pessoas que cobram, aquelas pessoas que querem um Brasil diferente, que querem honestidade cara a cara, frente a frente. Bom, primeiro, eu passei 32 anos fora do meu estado. Então, quando eu decidi colocar o meu nome à disposição da sociedade, eu entendi que eu deveria defender primeiro a minha casa, a minha gente, o meu povo, a minha terra, e colocar o meu nome à disposição. Então, eu retornei para o meu estado sem conhecer ninguém, ninguém. E aí, essa pessoa, né, Maitê, ela entrou em contato comigo, já que viu que eu estava colocando meu nome à disposição, e eu fui apertando de mão em mão. Prazer, o meu nome é Silvia. Então, assim, eu enfrentei muitas dificuldades no meu pleito eleitoral. Então, eu conheci essa pessoa que falou para mim que conhecia tudo sobre o meio político, sobre o campo de campanha, que ela tinha sido coordenadora de campanha de vários políticos e que poderia me ajudar. Eu topei. Claro, eu não conhecia ninguém. E obviamente, eu não conhecia ninguém no meu estado, então muitas pessoas sabiam quem eu era, até porque eu fui secretária nacional de saúde, então obviamente algumas pessoas, elas me conheciam de redes sociais. E confiei nessa pessoa, mas obviamente eu percebi que ela começava a ter alguns comportamentos muito estranhos ali. E ela me fez uma proposta de que eu fosse numa pessoa que havia sido candidato a vereador, já havia sido candidato a deputado estadual, que tinha um grande know-how político, que teria uma excelente leque de eleitores, que ele poderia fazer um vídeo comigo. Veja, ela é que marcava todas as minhas agendas, que poderia fazer um vídeo comigo e que era para eu ir lá, que ela iria me apresentar para ele. Eu, ok. Mas ela queria que eu fosse no dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto era o dia do meu aniversário. E quem me conhece vê que não aparece nada da minha família, não aparece marido, não aparece filhos, porque eu não tenho uma vida badalada, eu tenho uma vida reservada. Então eu falei, não, eu não quero ir, é o dia do meu aniversário, algumas pessoas vão na minha casa, eu não quero ver ninguém. Então no dia 30 de agosto de 2022, eu estive com esse dentista, levada por ela com o propósito de gravar um vídeo para a campanha. Esse vídeo foi gravado e publicado imediatamente, e quem quiser ver vai encontrar esse vídeo nas minhas redes sociais no dia 30 de agosto de 2022. Por favor, chequem. Sendo que, quando houve a transferência do fundo eleitoral para a conta CNPJ da candidata, ela foi paga pelos serviços dela, propostos, e assinado um contrato do qual ela não cumpriu. Por quê? Porque ela se desligou logo em seguida. Ela se desligou Muito logo estranho, em seguida. Né? O CNPJ, o MEI dela, da Maitê, fez um depósito de R$9.000 para o CNPJ dele, do dentista. Isso no dia 29 de agosto. Eu só estive com ele no dia 30. Sendo que no depoimento dela, na denúncia dela, ela disse que quando ela chegou ao consultório do dentista, eu já estava lá. Como? Se foi ela quem me apresentou, e me apresentou ele no dia 30. Então, ela fez um depósito do CNPJ dela para o CNPJ dele. Da minha conta de CPF Silvia, não saiu nada. Nem
da minha conta CNPJ candidata. Nada saiu da minha conta. Então, por favor, quebre meu sigilo bancário e vocês vão ver isso. Quem quiser realmente fazer uma apuração disso, principalmente nesse ano desse pleito de 2022 ou 2023, vai ver que não houve absolutamente nada da minha conta para ele. Inclusive, deputada, a senhora teve as suas contas aprovadas. E o que aconteceu a partir de agora? Esse processo foi retomado? Sim, esse processo foi retomado. Veja, houve esse depósito, ela fez esse depósito, 10 dias depois ela pega e retorna lá, ela já não era mais a minha funcionária, ela já tinha se demitido e ela pega um recibo com este dentista em meu nome. Então, assim, imagine você que está me ouvindo, alguém pega um recibo no seu nome e você não sabe. Eu poderia, então, pegar um recibo no seu nome e colocar como prova num processo judicial dizendo que foi você. E ele fez um recibo, então, para um CPF. Como o CNPJ fez um recibo para um CPF? Bom, isso foi visto, foi na minha prestação de contas, que foi o meu primeiro processo, e esse processo todo mundo passa por ele, todo mundo que é candidato. Então, as contas foram todas avaliadas, todos os recibos checados, tudo foi avaliado e as contas foram aprovadas. Foi aberto um processo, né, que foi com essa denúncia dela, porém, como as minhas contas foram aprovadas, não havia motivo para a cassação. Então, paralisou-se. Estranhamente, um ano e meio depois, veja, a conta foi aprovada no dia 13 de dezembro de 2022. Por isso eu fui diplomada. Por isso eu fui empossada, porque se as minhas contas não tivessem sido aprovadas, eu não estaria deputada hoje. Então veja o que aconteceu. Depois de um ano e meio, eles, para poderem, não sei qual foi a mirabolância que aconteceu, eles retornaram, pegaram um processo já julgado, trouxeram para o âmbito jurídico, uma coisa que era administrativa, rejulgaram, condenaram depois a minha prestação de contas. Veja, se foi com um candidato e tem a sua conta rejeitada, ou ele paga, devolve o dinheiro até que ele regularize. É como se fosse um imposto de renda, mas não foi isso que aconteceu. Eles reprovaram em menos de 2 minutos. Na mesma sessão, já passaram imediatamente para a cassação. Precisavam reprovar essas contas já aprovadas há 1 ano e meio para poderem me cassar. Fica muito claro qual que era o objetivo, né? Porque nem sequer te deram a possibilidade de se defender do que estava acontecendo. Impressionante que isso ocorre justamente no dia em que nós estávamos em audiência pública na Câmara Federal, denunciando as redes de pedofilia que existem no norte brasileiro. Então, assim, não é de se estranhar, né, que isso ocorra após as minhas denúncias em relação àquela licitação do arroz, que ocorra após as minhas denúncias em relação aos 34 navios com óleo diesel que aportaram no Amapá como um atentado à economia brasileira, e essa importação foi suspensa, como também a minha denúncia em relação à exploração, né, de madeira ilegal naquela região, em que inclusive o INCRA suspendeu ontem, né, de essa atividade. Então foram várias e várias atividades de denúncias minhas naquela região, né, e que obviamente está incomodando muitas raposas velhas. Com certeza. Eu queria ouvir também a Valéria sobre isso, Valéria, até você quiser fazer alguma pergunta para a Silvia, pode ficar à vontade também. Estou absolutamente chocada com todo o andamento da coisa, né, deputada Silvia? Primeiro eu quero perguntar se eles podem fazer isso. Segundo, gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: a partir daqui, qual será o seu posicionamento? Como que a senhora buscará a solução disso? Porque a gente está vivendo tempos estranhíssimos aqui no Brasil, onde, por exemplo, uma investigação dessa envergadura não manda quebrar as suas contas, não manda quebrar o seu sigilo antes de cassar-lhe o mandato. É isso mesmo que a gente está vendo? E eu percebi também, acho que nas suas redes sociais, que a senhora comentou, que ficou sabendo, né, que tinha sido cassada pela imprensa. Corrobora isso, tá certo? Sim, eu soube pela imprensa, até porque eu estava em audiência pública e
eu estava incomunicável, né? Então, obviamente, não tinha acesso ao celular, eu não tinha acesso ao julgamento, eu não tinha acesso a absolutamente nada. Então, foi pautado às 19h45 do dia 18, sendo que o próprio regimento, né, do TRE diz que quando você pauta, né, que você publica a pauta, você tem 48 horas para poder fazer. Então, acabou acontecendo esse julgamento em menos de 24 horas, né? Ele começou às 4h da tarde, sendo que já havia sido publicado às 19h. Então, nós podemos ter ainda alguma esperança de que, a partir do que a sua equipe vai fazer, seus advogados, a gente tenha seu mandato de volta. Mesmo que tivesse ocorrido com tempo regimental, mesmo que tivesse ocorrido a cassação, como ocorreu, mesmo assim, eu teria direito, e tenho direito, né, a recorrer, a fazer o recurso. No caso, os meus advogados estão fazendo isso. Agora, ok. Desculpa, Berenice. Então, Valéria. Eu só queria só acrescentar uma coisa quanto à questão favor. desse recibo. O interessante é que eu tive acesso a esse recibo nos autos do processo. E aí, quando você pega o recibo, sabe o que está escrito lá, população brasileira? Que recebeu R$9 mil de um tratamento dentário. Ué, mas não é um processo de cassação por harmonização facial? Então, vejam a fragilidade. Então, como é que a gente pode sustentar uma cassação com um recibo falso, com dinheiro que dizem que supostamente saiu da minha conta, que comprovadamente não saiu da minha conta. Saiu da conta de um CNPJ de uma outra pessoa para outra pessoa. E aí confeccionam um recibo que não era nem nota fiscal com o meu nome? Sim. Muitas pontas soltas, né? Mas num país onde a democracia é relativa, a gente pode esperar tudo hoje em dia. Agora, deputada, só para esclarecer então, neste momento, a senhora está com seu mandato cassado, esse efeito é imediato ou ainda não? Cabe recorrer e daí... Não, ainda não. Cabe recorrer e é isso que a gente está fazendo, né? Pedido suspensivo no TSE. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.